Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. O casamento e o plano de Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso. Sua principal revelação é com respeito ao plano de Deus, sua economia. No plano de Deus, o homem ocupa uma posição muito importante, pois foi criado à sua imagem e semelhança, isso é, segundo a espécie de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 27, a fim de receber o próprio Deus para dentro de si como vida, para expressá-lo e representá-lo. Deus, em seu plano, também determinou que o homem se casasse e que, unido com sua esposa, pudesse cooperar com ele e servi-lo. Assim, no início da Bíblia, nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, encontramos a primeira união de um homem com uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e os versículos do 21 ao 24. É interessante notar que ao final da Bíblia, nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, encontramos uma outra união: Deus e seu povo, a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e capítulo 22, versículo 17. Portanto, a Bíblia começa e termina com uma união, com um casamento. O primeiro casamento do homem com a mulher é apenas uma figura do verdadeiro casamento que está para ocorrer. Na verdade, o primeiro é para este último. De fato, o casamento é um grande mistério que deve expressar a união universal de Deus com seu povo. Isaías capítulo 54, versículos do 5 ao 8. De Cristo com a igreja. Efésios capítulo 5, do versículo do 31 ao 32, do Espírito com a noiva. Apocalipse 22, 17. Será que vimos isso? Que Deus abra nossos olhos para vermos quão importante em seu plano é o casamento. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículos do 3 ao 6. Alguns princípios. Além de termos a visão da importância do casamento, precisamos também conhecer alguns princípios que a Bíblia nos apresenta para que nosso casamento funcione bem e não sofra nenhuma interferência. Por exemplo, ao comprar um aparelho eletrônico, precisamos saber para que ele serve. Além disso, para que ele funcione bem, é fundamental conhecermos as orientações básicas fornecidas pelo manual do fabricante. Infelizmente, por não conhecer o manual, que é a palavra de Deus, a Bíblia, ou por não ter a revelação do plano de Deus, muitos ignoram a importância do casamento. Outros, provavelmente a maioria dos cristãos, sabe que o casamento é importante, porém não querem seguir as orientações do manual. Assim, não são poucos os que trocam seus aparelhos por outro ou outra e descobrem que o problema continua. Semelhantemente, um atleta precisa ter uma visão governante da importância da vitória e precisa conhecer as normas, os princípios que regem a competição que deseja vencer. 2 Timóteo 2,5. Aqueles que não querem lutar ou correr segundo as normas não serão coroados, mesmo que se tenham esforçado muito. É o que ocorre hoje. Uns desconhecem, outros negligenciam esses princípios estabelecidos por Deus. Resultado: frustração, desentendimento, brigas e o pior, separações. Deus deseja que nosso casamento funcione bem e seja vencedor. Por isso, nos próximos números do Jave, iremos rever alguns desses princípios. Que Deus nos abra os olhos e nos conceda a sua graça para praticarmos sua palavra e cooperarmos com Ele em sua economia. Dessa maneira, a vitória é certa.